gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. A gente queria aqui, em nome do Flamengo, deixar clara a nossa indignação com o que aconteceu ontem no jogo, em termos da arbitragem e outras situações. Para deixar claro, o Flamengo já se posicionou algumas vezes de forma oficial na relação com a CBF, com o presidente da comissão de arbitragem, com a comissão de arbitragem, questionando alguns erros de arbitragem que foram cometidos em jogos do Flamengo. Com frequência, nós vamos à CBF em agendas oficiais para olhar os lances no VAR, para fazer esses questionamentos. Então, para que fique claro a todos que esse trabalho é feito para defender o direito do Flamengo. Em especial, ontem, a gente ficou muito indignado com o que ocorreu. Um árbitro que não está preparado para um jogo desse tamanho, para sofrer o tipo de pressão que ele sofreu. Ele dobrou a pressão que ele sofreu, cometeu erros inaceitáveis no jogo. Um pênalti sobre o Everton Ribeiro, com uma carga faltosa nas costas, que é, inclusive, tema de vídeos explicativos da CBF, do que é uma carga faltosa, o que não é, uma carga lateral, ombro a ombro, uma carga nas costas. É inaceitável o árbitro não marcar um pênalti tão claro como esse, mais ainda o VAR não revisar. Tem outro lance também que nos causa muita indignação, que poderia ter causado um problema enorme no jogo. Um lance de ataque do Palmeiras que o Bandeira levanta, assinala impedimento do Rony, o juiz apita para o jogo, nossos atletas param, todos os atletas do Palmeiras, exceto o Rony, param, o Rony chuta a bola para o gol, deveria receber cartão amarelo, o árbitro não deixa cobrar o impedimento e ainda vai escutar o VAR para revisar o lance. Assim, causa uma indignação enorme. O tipo de pressão que o árbitro foi suscetível e como ele se comportou durante o jogo. Tem alguns outros lances aí que não cabe aqui, não vou emitir opinião para não alongar, mas que também eu acho que foram lances, no mínimo, imprudentes e violentos de atletas do Palmeiras que não foram repreendidos com cartão pelo árbitro. E a gente espera que isso não ocorra mais, tanto esse tipo de escala em um jogo dessa grandeza e no contexto que ocorreu, com um membro da comissão técnica do Palmeiras questionando idoneidade e lisura dos árbitros e da comissão de arbitragem, e o Palmeiras fazendo pressão pública sobre a arbitragem. Então, o árbitro não aguentou a pressão e cometeu todos esses erros que com certeza poderiam ter mudado o resultado do jogo. Perguntas? Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindel, canal Rafa Melo. Braz, eu queria te perguntar se teve alguma atualização na situação do Claudinho, se essa lesão sofrida no amistoso, acho que ontem, contra o Fenerbahçe, se preocupa o Flamengo, de certa forma. Foi o mesmo problema, não a mesma jogada, mas foi o mesmo problema que aconteceu com o Ayrton Lucas. Eu não sei se vocês se recordam, um dia antes da gente fechar, de concluir toda a contratação, ele teve uma pancada enorme. A gente foi bastante questionável, vai contratar um jogador que tá machucado, que não sabe o grau de lesão. Não é bem assim, porque quando acontece situações como essas, a gente redobra, o Departamento Médico do Flamengo redobra as atenções e os cuidados em relação ao que se pede em exame. Então, assim, não tem, infelizmente, não tem absolutamente nada que aproximou mais ainda o jogador do Flamengo nas questões financeiras, nas questões negociais, não tem absolutamente nada, mas quanto em relação à lesão, até agora não nos preocupa. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindel. Agora de um outro jogador, Tem alguma atualização em relação ao De La Cruz? Nenhuma. É o que eu falei. O River está sentado em cima da multa contratual, perto de 16 milhões de dólares à vista.
e isso é inviável para o Flamengo. Braz Spindel, boa tarde. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Muito se fala das contratações, sendo que na última coletiva até foi mencionado por vocês que o River precisaria vender porque todos os times precisam vender. Eu acredito que seja um movimento natural que inclui o próprio Flamengo. Nas últimas semanas, algumas notícias tratando de jogadores oriundos da base, como Vitor Hugo, Matheus França. Como o Flamengo se prepara para essas possíveis propostas e se já teve alguma situação em que o Flamengo recusou alguma proposta que não bateu e se realmente são jogadores que estão em evidência e o Flamengo está se preparando para vender ainda nessa janela. Obrigado. Na verdade, o Flamengo se prepara antes, né? Quando você renova um jogador como esse, como o Vitor Hugo, esses jogadores que você acabou de falar, o Flamengo se resguarda nas multas contratuais para que, em hipótese nenhuma, o Flamengo não esteja nas mesas de negociações caso algum outro clube queira levar o nosso atleta. Né? Não tem aquele negócio de multa de 1, 2, 3 milhões de euros, em que o cara vem, paga, e você sequer senta na mesa para negociar. Então, isso aí já é feito sistematicamente. A gente não tem nenhuma preocupação neste sentido que você está falando. O Flamengo já está preparado. Agora, a partir do momento que vem um clube lá fora, quer fazer uma proposta, uma boa proposta, o Flamengo não tem obrigação nenhuma de vender, mas eu acho que a gente tem, como dirigente, o diretor executivo, as pessoas envolvidas aqui no clube, tem a obrigação de, pelo menos, ouvir, entender, e até por educação, até pela boa relação com outros clubes, você ouvir e ser educado em relação a isso aí, mas não tem absolutamente nada, pelo menos até agora. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Bruno. Perguntar para vocês em relação ao Vidal. Semana passada, outros colegas perguntaram sobre o Inter Miami. A gente escuta também história de clubes da Arábia Saudita, com todo esse crescimento da Liga Saudita. Queria saber se houve alguma aproximação ou proposta nesses últimos dias, se vocês já conversam, porque também a gente já escutou uma possibilidade dele sair, porque tem tido poucas oportunidades. Chega agora um jogador super qualificado, que é o Alan, para brigar ali pela posição de volante. Eu não tinha errado nenhuma vez. Porra, eu estava treinado. Chega o Alan para brigar por essa posição. Se essa possível saída nessa janela do Vidal tem sido discutido, se tem proposta, obrigado. Alan. Fred, oficialmente não chegou nada no Flamengo, oficialmente. Agora, o Vidal é um jogador que, por onde passou, historicamente foi campeão em mais de 8 campeonatos ou 10 campeonatos nacionais na história dele. Enfim, deve estar com algum desconforto. Então, a gente é um jogador que deu certo aqui, né? Um jogador campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, ajuda a gente bastante. Vamos analisar, vamos ver com calma aí. Está em começo de janela, está em começo de situações. A gente, às vezes, jogadores que tinham poucas oportunidades, numa sequência, tem um pouco maior de oportunidade. Então, acho que vamos dar tempo ao tempo e vamos ver o que vai acontecer. Oficialmente, não tem nenhuma proposta para o Flamengo. Então, mais uma vez, retornando aqui, em relação ao Bruno. Ontem já tinha sido afastada a possibilidade de fratura, e hoje o clube soltou uma nota explicando o caso dele, ele iniciou o tratamento, enfim, tá entregue ao departamento médico e agora qualquer questão mais grave foi afastada. Acho que essa que é a boa notícia. Prazo o clube normalmente não dá. Em relação ao primeiro jogo do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, a gente entende que teve carga faltosa pelas costas no Eric, entende que o gol ou deveria ter sido marcado falta no campo ou anulado pelo VAR. Esse é o entendimento do Flamengo. De novo, mesma carga faltosa nas costas. E o que a gente espera só é que no jogo de volta o árbitro esteja blindado de qualquer tipo de pressão e faça tanto o árbitro como o VAR, uma arbitragem isenta, tranquila, dentro da regra, e que o ambiente lá de 40 mil pessoas que possam ter na arena e essa pressão que
se construiu em torno da arbitragem não impeça de tomar as boas decisões dentro da regra. Boa tarde, Braz Spindle, aqui no centro novamente. Os amigos aqui falaram em jogadores que estavam com poucas oportunidades, eu queria tocar no Varela. A gente ouviu recentemente que o São Paulo teria liberado ele para procurar outro clube, queria que se atualizasse a situação do lateral, e se caso o Varela deixe o Flamengo ficaria só com 2 laterais direitos, né? O Wesley, que tem sido titular, e o Mateuzinho, que está em transição. Eu queria saber se a lateral é uma posição que vocês estão de olho aí para essa janela de transferência também. Obrigado. Em relação ao atleta, o Varela, é um atleta que a gente confia muito, atleta de Copa do Mundo, atleta que a gente entende que precisa passar por um tempo de adaptação aqui no país. O Sampaoli, ele tem as conversas deles diretas e retas com os atletas, mas são situações que elas não se definem só dessa maneira. É evidente que o técnico tem a força de fazer a escalação, chama o jogador que quiser para os jogos, mas a gente entende que o Varela é um jogador qualificado, é um jogador de Copa do Mundo, e que a gente, se tiver que sair, se tiver que analisar uma proposta, a gente irá analisar, mas não é só dessa maneira, e também acho que não foi dessa maneira com que foi se noticiado. Olha aqui, vem aqui, arruma um lugar para você ir. Acho que não foi dessa maneira. Acho não, tenho certeza que foi dessa maneira. Às vezes, as interpretações, quando se vai colocar no papel, na imprensa, elas vão um pouquinho acima do tom. Podem ser verdadeiras, mas às vezes não dão ali a retidão da situação. Enfim, então é isso, é um jogador que a gente conta, um jogador que ainda está se adaptando. A gente tem que começar a aprender aqui a ter um pouco mais de paciência. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.